nesses minutos que temos aqui adiante. Versículos 6 ao 9. Lucas, capítulo de número 13. Versículos meia dúzia ao 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Jesus sempre gostou muito de ilustrar o reino de Deus com parábolas. E as parábolas que Jesus sempre utilizava eram coisas do cotidiano, da cultura do povo para o qual preliminarmente ele veio. Hoje em dia, poucas pessoas que moram nas cidades se interessam, às vezes até de saber como é que o alimento chega na sua mesa. Mas antigamente não tinha essas indústrias que tem no dia de hoje. Não tinha supermercado, não tinha empório, não tinha shopping, não tinha loja, não tinha nada disso. Então as pessoas que quisessem comer, se alimentar, tinham que elas mesmas procurar plantar. Ou então adquirir. Mas não adquirir em loja, shopping, supermercado, nada disso. Tinha que adquirir direto da pessoa, do dono das terras. E Jesus sempre usou muito essas figuras, que isso era muito normal. Por exemplo, a vinha, muitas vezes Jesus usou parábolas falando sobre a vinha. Outra hora falando sobre a figueira, outra hora falando sobre a oliveira. Eram árvores muito conhecidas, que nós não conhecemos aqui, que não moramos num país tropical, mas no Oriente, isso era muito comum. E Jesus contou uma história aqui, de um homem que tinha uma propriedade, e entregou essa propriedade para um agricultor, alguém que trabalhava no campo, cuidar. As terras que aquele homem tinha, ele queria colher fruto. Então ele não tinha nas suas terras árvore dessas para enfeitar, para fazer um belo jardim. Tem uns tipos de árvore que só serve para enfeite, né, irmão? Não serve para mais nada. O fruto não é aproveitado para nada, ou às vezes para produzir uma sombra, mas esse homem não fez isso para
ficar de enfeite, não. Ele plantou, ou mandou plantar essa vinha, porque ele queria colher fruto dessa vinha. Então ele diz aqui: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Uma figueira plantada numa vinha, e foi procurar nela fruto. Por que é que Jesus está contando essa história aqui? Porque essa verdade espiritual que Jesus está deixando aqui, ela se aplica para cada um de nós. Nós somos esta plantação, e fomos plantados no jardim de Deus, ou na terra de Deus, não para ser enfeite, mas para produzir. O dono desta vinha é Deus. E o agricultor é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, isto aqui nos fala da responsabilidade que nós temos para com Deus e a sua obra. A vida do crente, do convertido, do salvo, ele traz consigo responsabilidades. Nós não podemos fugir desta realidade. Deus nos escolheu, nos separou. A Bíblia diz que Ele foi que nos fez povo seu. E usando uma outra figura de linguagem, ele diz: e ovelhas do seu pastoreio. Nós fomos plantados nesta terra, terra fértil. O dono desta plantação ou desta vinha sabia que a terra era fértil. Ele colocou ali o vinhateiro para cuidar daquela árvore ou daquela figueira. Ele não estava buscando nada que não fosse um resultado natural. Ele sabia que a semente era boa. Ele tinha noção de que a terra era boa. Ele sabia que o agricultor era cuidadoso. E ele havia dado um tempo. Ele esperou o tempo necessário para que aquela figueira pudesse produzir. Mas quando chegou no tempo de produzir,